Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que agora me acompanha através desse vídeo. Hoje eu gostaria de convidar cada um de vocês para a gente continuar aquela palavra abençoada que eu entreguei no vídeo passado. A palavra que estava no livro de 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 8 até o 17. Onde falou a respeito da trajetória de Eliseu na cidade de Sunem, onde ele encontrou uma sunamita, uma mulher que reconheceu na pessoa de Eliseu um santo homem de Deus e decidiu ajudar ele ali naquela cidade, fazendo para ele um quarto por cima da casa dela, onde ela acolheu um homem de Deus, proporcionou para ele um certo conforto, para facilitar a vida dele ali na cidade. E ele, de um certo modo, ele ficou agradecido e quis retribuir o favor para essa mulher e procurou saber qual era o sonho dela, qual era o maior desejo da vida dela. E descobriu que o maior desejo da vida dela era ter um filho, porque ela já tinha uma certa idade e também seu marido já era velho. Hoje eu gostaria de dar continuidade a esta palavra. Hoje eu quero pregar para você a partir do versículo 18, né? Porque no primeiro vídeo que passou, né, foi um vídeo até bastante acessado, graças ao bom Deus, né? Não tem mérito nenhum meu, né? O mérito todo é do Senhor. Porque o meu interesse aqui é passar para você a palavra de Deus. É levar um pouco da palavra de Deus até a sua vida. Então, no vídeo passado foi do versículo 8 até o 17. E hoje vai ser do 18 até o 37. No finalzinho do vídeo passado, gostaria até de dizer para você, se você ainda não assistiu o vídeo passado, o título dele é Como Realizar o Seu Sonho. É o título do vídeo. Se você ainda não assistiu ele, eu até convido você a assistir ele primeiro. Depois assistir esse que eu estou fazendo agora. Para você ainda até entender melhor a palavra. Amém? E no finalzinho desse vídeo passado, eu falei a respeito de um filho que Eliseu tinha profetizado na vida da sunamita, que com um ano ela estaria abraçando esse filho. E ela, de fato, veio a ganhar esse filho. Ela teve esse filho em seus braços. Mas o que aconteceu? Como toda a bênção que a gente recebe de Deus, o que acontece? O mal, ele tenta tirar essa bênção da gente. A gente recebe uma bênção de Deus, algo que a gente sonhava, algo que a gente desejava muito. De imediato o mal tenta tirar isso da gente. Por quê? Para poder ofuscar a bênção de Deus na nossa vida, para poder enganar a gente, para poder fazer a gente pensar que Deus dá com a mão e tira com a outra. Eu já vi algumas pessoas falando isso, mas não é bem assim. A história não é bem assim. E eu vou mostrar para você agora, você que assistiu o vídeo, eu tenho certeza que você agora, assistindo esse da agora, você vai ver que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Vamos lá então, vamos começar do versículo 18 em diante. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os secadores, ou seja, com os trabalhadores. O pai dele estava trabalhando. E ele foi logo de manhã ao encontro do pai, para poder passar o dia ali com o pai. O pai trabalhava no campo, né, na roça. E ele foi para lá para ficar junto do seu pai. E chegando lá, ele disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse ao moço: leva a sua mãe. Ou seja, esse menino chegou lá e começou a passar mal. Começou a sentir uma forte dor de cabeça. E infelizmente, como muitos pais,
não se preocupa muito com o filho quando o filho começa a passar mal, a se sentir mal. Na verdade, quem sempre preocupa mais é as mães. E com esse pai aqui não foi diferente. Ao meu ver, o que ele tinha que fazer? Quando o filho dele reclamou que estava sentindo um forte dor de cabeça, o certo seria ele mesmo, de imediato, pegar o seu filho, tomar ele no colo, levar ele até a mãe dele e falar: olha, esse menino está passando mal. Esse menino necessita de cuidado. Ele está reclamando dor de cabeça. Vamos continuar agora no versículo 20. E este tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre o joelho dela até o meio-dia. E então morreu. Veja bem. Ele chegou até a sua casa e deitou sobre o joelho da sua mãe. A gente entende que ele sentou no colo da sua mãe e ela deitou ele no colo e ali ele ficou se sentindo mal até que morresse. Ou seja, eu acredito que esse empregado, como a Bíblia aqui se refere ao moço, de repente ele não explicou qual que era a gravidade da situação, como ele reclamou para o pai dele. E a Bíblia diz que ele ficou, de certa forma, de manhã até meio-dia sobre o joelho de sua mãe e morreu. Veja bem, meu irmão, uma mulher, quando vai ganhar um filho, ter um filho, conceber um filho, quando acontece algo, que ela perde esse filho ainda no hospital, que ela não chega nem a conhecer esse filho, é uma perda. Mas de repente não dói tanto. Mas aqui nessa palavra está falando que o menino já era crescido. Ou seja, ela já tinha apanhado por essa criança um certo afeto. Ela já tinha cuidado dele, ela já tinha conhecido a voz dele, ela já tinha convivido com ele. Ou seja, o amor era muito maior. Eu não estou dizendo que não é uma perda quando uma mulher perde o filho recém-nascido. Às vezes ela não teve ele no braço, não conheceu ele ainda. É uma perda. Mas de repente não sofre tanto conforme perder um filho depois de grande. E vamos continuar agora no versículo 21. Veja o que ela fez. Logo depois que o menino morreu no seu colo, ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus. Você lembra dessa cama? Essa cama eu relatei para você no vídeo passado, que era uma cama que ela tinha comprado, ou tinha cedido, a Bíblia não explica bem isso, mas dá para a gente dizer com clareza que é uma cama que ela doou para o homem de Deus descansar enquanto ele estivesse fazendo a obra de Deus ali naquela cidade. Que ela construiu para ele um quarto e colocou várias coisas nesse quarto para ele descansar. E quando o filho dela morreu, uma das primeiras coisas que ela lembrou foi dessa cama, desse quarto que estava construído sobre a casa dela, que era um quarto particular de Eliseu, mas estava sobre a propriedade dela, por cima da casa dela. Então, que depressa ela subiu e colocou ele. Ela já sabia que ele tinha morrido. A palavra fala aqui que ele já tinha morrido. Ela subiu e colocou ele sobre a cama do homem de Deus. E seguindo, a palavra continua dizendo, e fechado a porta sobre ele, ou seja, fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou o seu marido e disse, manda-me, peço-te, um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ou seja, ela se lembrou imediatamente de Eliseu, aquele que tinha profetizado sobre a vida dela que ela teria um filho, e realmente ela teve, que é esse menino que a gente está falando. Mas o que me chama mais a atenção aqui nessa palavra é que ela foi fria até com seu marido, que normalmente quando acontece isso com a pessoa começa o quê? A fazer escândalo, a gritar. Certo? Seria ela chegar no seu marido gritando, fazendo escândalo, para poder mostrar para ele que estava apavorado, e já de
de imediato contar para ele que o filho deles tinha morrido. Mas não foi essa a atitude que ela teve. Veja bem, isso nos faz crer que a gente não pode ficar contando os nossos problemas para qualquer um. A gente não pode ficar relatando a vida da gente para qualquer um, não. Veja bem, ela saiu endereçada, querendo ir atrás de quem? De um homem de Deus. Muitas das vezes a pessoa passa por dificuldades dentro de casa, vê o casamento sendo destruído pouco a pouco. E a primeira atitude, às vezes, dessa mulher é o quê? É ir para uma vizinha e contar, olha, eu mais o meu marido, a gente está assim, a gente está assado, a gente já faz um bom tempo que a gente já não dorme mais junto. A pessoa de imediato já começa a contar os problemas, aquilo que ela está passando. E de repente essa pessoa para quem ela está contando, já está imaginando fazer algo para poder destruir de vez a vida dessa pessoa. Destruir a vida dela. Então, meu irmão, a gente tem que prestar bem atenção para quem a gente conta os problemas da gente. Para quem que a gente relata aquilo que a gente está passando. Veja bem, essa mulher, ela não contou nem mesmo para o seu marido. Por que será, hein? Acredito eu que ela já imaginava que ele poderia impedir ela de ir atrás de Eliseu. Ele poderia fazer de tudo para que ela não fosse. Veja bem, ela falou para ele, arruma depressa para mim uma condução, aqui fala uma jumenta, e também um dos empregados, para que eu vá até o homem de Deus e volte. Continuando no versículo 23, ela diz assim, disse ele, né, o esposo dela, o marido dela, por que quereis ir com ele hoje? Veja bem, já começou a interrogar ela. E ela estava o quê? Com urgência. Ela estava querendo se encontrar com Eliseu o mais rápido possível. E ele já começou a colocar dúvida. Ou seja, ela não estava errada de não contar para ele aquilo que estava acontecendo. Ele queria saber por que ela ia atrás dele naquele dia, no dia de hoje. E ele continuou dizendo assim, não é lua nova e nem sábado. Quando a palavra diz lua nova, de repente é um costume que o povo daquela época tinha de se reunir com os pregadores da palavra, né, os homens de Deus da época, os profetas. E depois ele diz, e nem sábado. Suponhamos que o sábado é o nosso domingo hoje de ir na igreja. Ou seja, o que você vai fazer lá, correr lá hoje? Lá hoje não é dia de culto, hoje não é dia de reunião. Mas na verdade ele já estava pensando uma forma de tirar ela de cabeça, tirar a intenção dela de ir. Mas veja bem o que ela respondeu. E ela disse, tudo vai bem. Ou seja, ela não contou o que tinha acontecido com o menino. Ela não quis relatar para ele que o menino já tinha morrido. Pelo contrário, ela falou assim, tudo vai bem. Porque se ela falasse que tudo estava indo mal, ele queria saber muito mais o que está acontecendo. Só dela falar que estava saindo às pressas para ir atrás do homem de Deus, ele já quis barrar ela. Ele já quis, de certa forma, não deixar ela ir. Veja bem, ela estava completamente certa de não contar para ele naquele momento. Por um outro lado, se ele deixasse ela ir, não está escrito aqui na palavra. Mas imagina só se ela contasse para ele, ele fosse até lá a casa deles, fosse até o quarto de Eliseu, e visse o menino morto. Imagine bem se ele cuidasse do velório, e até que ela voltasse, ele já tivesse até enterrado o menino. Pensa bem. É óbvio que para Deus não é impossível. Deus poderia muito bem ressuscitar ele aonde ele estivesse. Né? Conforme ressuscitou Lázaro, que já estava, né? Já na sua tumba, né? Ou seja, já estava enterrado, conforme trazendo para os dias de hoje nosso. E a palavra fala que ele já estava até cheirando mal, né? Ou seja, para Deus não é impossível. Mas ela não contou para o marido de maneira nenhuma. E continuando aqui no 24,
Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Ou seja, vai rápido, vai depressa. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Veja bem, aonde que o homem de Deus estava? O homem de Deus estava em oração, estava no monte, estava buscando. E sucedeu que, vendo-a, Eliseu já viu ela de longe, e o homem de Deus disse a Geazi, ou a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre-lhe ao encontro e pergunta a ela se ela vai bem, se vai bem o seu marido e se vai bem também o seu filho. Essa é a ordem que Eliseu deu a Geazi, para que ele perguntasse se já estava, o que estava acontecendo, que de certa forma ele já desconfiou, quando viu ela indo atrás dele lá no monte, ele sabia que algo não estava indo bem, tinha acontecido alguma coisa. E mais uma vez ela omitiu o acontecido, que a palavra diz assim: e ela respondeu: vai bem. Meu querido irmão, já vi vários pregadores falar que quando ela diz que vai bem, ela estava usando a sua fé, profetizando que o menino estava bem, o menino não tinha morrido. Mas eu acredito o seguinte: por mais que essa mãe tinha fé, por mais que ela acreditava que o homem de Deus poderia, mediante uma oração direta a Deus, e como Deus já tinha dado a ela o privilégio de ter um filho, feito um milagre na vida dela, poderia de novo ressuscitá-lo, por mais que ela acreditasse nisso, eu vejo que ela omitiu esse fato, ela não contou, porque ela ia perder tempo de contar para uma pessoa que não ia resolver o problema dela. Mais uma vez, aquilo que eu já te falei antes: contar o problema para a pessoa errada. Em outra ocasião, eu vou fazer uma pregação só sobre esse ajudante aqui de Eliseu, esse Geazi, ou Geazi, porque tem gente que chama de vários desses dois modos, ele tinha tudo para arrebentar. Você vai ver, depois eu vou pregar só sobre ele. Eu vou continuar essa palavra e vou falar sobre ele. Ele tinha tudo para arrebentar. Ele poderia ter sido uma pessoa que ia substituir Eliseu muito bem, que estava vivendo lado a lado com Eliseu e vendo tudo que estava acontecendo, mas ele era um homem carnal. Ele não era um homem de Deus. E ele pagou caro por isso. Mas isso é para uma outra palavra, uma outra pregação. E mais uma vez ela não contou, ela falou para ele: tudo vai bem, ou seja, não é para você que eu quero contar meu problema. Então, de repente, se você estiver passando por dificuldades, por um deserto, a pessoa te perguntar: como é que você está, fulano? De repente é até melhor você falar para ela: isso não é mentira, não, eu estou bem, graças a Deus eu estou bem. Mas falar para a pessoa certa, ou lá no seu quarto, numa oração, falar direto para Deus o que você está passando. Precisa, às vezes, você ir numa igreja atrás de um pastor, de um obreiro, falar também, não. Esse Geazi aqui poderia se colocar no lugar de um obreiro, mas era a pessoa errada no momento para ela contar o que estava acontecendo com ela. E chegando ela ao monte, a presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos seus pés. Chegou-se Geazi para retirá-la. Porém o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me cobriu e não me manifestou. Ou seja, Geazi queria arrancar ela do pé dele, mas ela mostrou o desespero para a pessoa certa, a pessoa que ia resolver o problema dela. Então disse ela: pediu eu ao meu senhor algum filho? Ou seja, eu te pedi algum filho há um ano, alguns anos atrás?
Não, disse eu, não me enganes. Ao que ela disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão. Isso já é Eliseu, que já sabia o que tinha acontecido, né? Que ela já tinha falado. E vai. E se encontrar alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não me responde. Ou seja, Eliseu passou para ele uma missão dele ir na frente. Certamente ele era mais jovem, né, do que ele. E ele também tinha que seguir junto com essa mulher. Iria demorar um pouco até chegar à casa dela, né, dessa sunamita. Então mandou que Geazi fosse na frente, para poder chegar lá e tentar fazer com que aquela criança ressuscitasse. E ele passou para ele uma fé, se você topar com alguém, você não cumprimenta. E se alguém te cumprimentar, não responde não. Ou seja, vai nessa fé que eu estou te passando. Isso, nos dias de hoje, é muito importante para a gente. Por quê? Porque, creio eu, se Geazi parasse para conversar com alguém, alguém poderia tirar ele de ideia. Ou seja, às vezes ele ia contar o que ele estava fazendo, e alguém já ia começar a colocar a dúvida. Rapaz, não vai não, esse menino já morreu e não vai voltar não, senhor. Isso não acontece de voltar não. Ele não vai ressuscitar não. Ou seja, até a gente, quando a gente sai para ir na igreja, principalmente quando é uma pessoa que está começando na igreja de pouco, isso pode acontecer, viu? A pessoa, às vezes, no caminho da casa dela até a igreja, ela começa a cumprimentar, parar e tal, a pessoa pode tirar ela de cabeça e ela não chegar na igreja. Ela não chega lá com aquela mesma fé também, no qual ela saiu de casa. Então o profeta falou para ele, se alguém te cumprimentar, você nem responde. Segue direto. Então vamos continuar. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E a mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor e vive a tua alma. Ela já acreditava que o filho dela ia voltar. Que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz e nem sentido. Ou seja, estava completamente morto. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e afirmou dizendo, o menino não despertou. Ou seja, ele levou o bordão e foi naquela fé que Eliseu mandou, mas ele chegou lá, nada aconteceu. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto, sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ambos, ou seja, ele e o menino. Não entrou junto com ele o Geazi e também a mãe do menino, não, só os dois. Tá vendo só? Ele quis ter com ele uma particularidade. Por isso que tem hora que a gente tem que ser só a gente e Deus. Não envolver mais ninguém. Porque de repente, aquela pessoa que vai estar com você não vai estar na mesma fé. Não vai estar acreditando da mesma forma que você. Isso atrapalha. E orou ao Senhor. Primeira coisa que ele fez, falou com Deus. Porque nada vem da gente, nada vem do homem. Nem mesmo dele, que era um santo homem de Deus. Tudo vem de Deus. E orou ao Senhor. E em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino e os olhos sobre os olhos e a mão sobre as suas mãos, e ficou curvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Veja bem, para muitos, que conhecem, que não conhecem a palavra, é uma coisa muito estranha, Talvez seja até por isso que ele não permitiu que mais ninguém entrasse naquele quarto. Porque ele se deitou sobre aquela criança, colocou o olho dele no olho daquela criança, o nariz com o nariz, boca com boca, as mãos dele sobre as mãos daquela criança.
E muitas das vezes, ou seja, de repente você mesmo aí deve estar se perguntando, por que esse profeta fez isso? Isso chama transferência de unção. Isso é transferir unção. Por que um pastor, um obreiro, um diácono, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando vai orar para uma outra pessoa, por que ela coloca a mão sobre a cabeça da pessoa? Chama-se transferência de unção. Ou seja, aquilo que eu tenho, eu estou passando através das minhas mãos, transferindo a minha unção para aquela pessoa. Você pode ver aí que a maioria dos pastores, quando vai orar para uma determinada pessoa, pode estar ela enferma, pode estar ela perturbada, né? Pode ser o que for, amargurado, pode ser o que for. Primeira coisa que ele fala é o quê? Colocar as mãos sobre a cabeça da pessoa. Isso chama transferência de unção. Isso que Eliseu fez aqui foi transferência de unção. E no momento que ele fez isso, a palavra diz aqui que a carne do menino aqueceu. Se aqueceu por quê? Porque o que estava nele passou de imediato para aquela criança. A unção. Depois desceu, andou pela casa, de uma parte para outra. Tornou a subir e se curvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes. Veja bem. Ele saiu de cima do menino, andou pela casa e voltou de novo sobre aquele menino. Ele não desistiu. O menino não levantou da primeira vez, não. Veja bem, por isso que você não pode desistir do seu sonho, não pode desistir daquilo, o pastor orou e não aconteceu nada. Não. Ali já fala que começou a acontecer, né? A carne do menino já tinha aquecido. E ele voltou lá de novo, fez a mesma coisa, deitou sobre a criança e ele espirrou 7 vezes. Por que 7 vezes? A Bíblia relata que o número 7 é o número da perfeição. E abriu os olhos, ou seja, ele voltou a viver novamente. Deixa eu falar um ponto aqui muito importante também, que me veio agora, que transferência de unção, quando a pessoa coloca a mão sobre a cabeça da gente para orar, ou quando a gente coloca, né? A gente pode transferir unção, mas a gente pode transferir maldição também. Então, cuidado com a pessoa que coloca a mão sobre a sua cabeça, viu? Às vezes pode ser bênção. Procura saber da vida daquela pessoa, o que aquela pessoa faz no dia a dia, se realmente ela dá testemunho daquilo que ela fala, ou que aparenta ser. Porque da mesma forma que a gente pode transferir unção, pode transferir também maldição. O fato da pessoa às vezes estar ali de terno e gravata, aparentemente ser um homem ou uma mulher de Deus, não significa que é. A gente tem que olhar a vida da pessoa também, a gente tem que vigiar isso também. Viu? E Eliseu chamou a Gease e disse, chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele, toma o teu filho. Ou seja, ele está de volta. Está aqui sua bênção. Então ela entrou e prostou-se aos seus pés, e inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Veja bem, meu irmão. No princípio da palavra eu já tinha dito para você. Quando a gente recebe uma bênção, o mal, ou melhor dizendo, o diabo, ele vai tentar tirar essa bênção de você de todas as formas. Para fazer você pensar que aquilo que você recebeu não era nem de Deus, não era para você, porque você perdeu. É um engano da pessoa pensar que quando recebe algo de Deus pode se afastar da presença de Deus. Quando as pessoas vão na igreja e ficam até receber sua bênção, eu já cansei de ver, eu como obreiro lá na igreja, eu cansei de ver pessoas que chegam para fazer uma campanha e quando recebe, desaparece da igreja. Ou seja, aquilo que ela queria já conseguiu. Mas e aí? E na hora que ela perde? E na hora que a barriga volta a doer de novo? Como é que a pessoa vai fazer voltar? Oh meu Deus, aquilo que o Senhor me deu, me devolve. Ou seja, não deixa eu perder, melhor dizendo, assim como foi essa sunamita. Ela
Ela tinha moral. Ela estava bem com Deus, ela não tinha se desviado, não. Ela estava de pé aquilo que ela estava fazendo, ela tinha ajudado a obra de Deus, fazendo aquele quarto para Eliseu sobre a casa dela, e estava mantendo-se diante de Deus. Por isso que ela voltou lá, Eliseu de imediato foi até a casa dela, fez o que ele fez, transferiu unção, orou, pediu a Deus, e Deus devolveu a vida àquela criança. Mas se ela não tivesse bem com Deus, se ela tivesse desviado, será que ela ia ter seu filho de volta? É por isso, meu irmão, que a gente tem que estar na presença de Deus constantemente, para não perder as bênçãos que Deus nos entrega dia a dia. Eu não estou dizendo que tudo de mal acontece só para aquele que não está na presença, não estou dizendo isso. Mas que o diabo tenta tirar de todas as formas o milagre que você recebeu, aquele sonho que você achava que não ia nem conseguir, e um dia conseguiu, e você vai tentar mesmo. Ele vai tentar mesmo. Quantas pessoas que eu conheço que estava firme na presença de Deus e por causa de ter perdido alguma coisa, se afastou, se revoltou contra Deus, virou as costas, saiu da igreja. Quantas pessoas já fez isso? Por isso que é importante a gente permanecer na presença de Deus, facilitar a obra de Deus, ajudar a obra de Deus. Essa mulher, ela estava bem com Deus e Deus restituiu aquilo que era dela. Então, meu amado, você que ficou até esse instante ouvindo essa palavra, assistindo esse vídeo, não é à toa não. Deus quer que você permaneça na presença dele constantemente, independente do que vier na sua vida, independente do que acontecer. Fique na presença de Deus, permaneça na presença de Deus. Mil vai cair ao teu lado, mil à tua direita, mas você vai ficar de pé. Se você vê um irmão saindo da igreja, não se escandalize, não. Se você vê o pastor da sua igreja saindo, não se escandalize. Permaneça você. E Deus certamente vai continuar realizando os seus sonhos. Amém? Que Deus vos abençoe, que esta palavra venha abençoar profundamente a sua vida, a sua casa, seus familiares, e que seja maravilha na sua vida a partir de hoje e para sempre. Amém? Deus os abençoe.